Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese com as seguintes manchetes. Encontro de formação acontece nos próximos dias 25 e 26 em Frederico Westphalen. CNBB promove o encontro sobre a encíclica Laudato Si. Quarta semana do mês vocacional lembra o serviço dos leigos na Igreja. Papa Francisco está entre os finalistas do Prêmio Nobel pelo terceiro ano consecutivo. Saiba como o Brasil contribuirá com o Sínodo dos Bispos sobre a família. E Família e Formação, a preparação para o matrimônio. Há 3 meses, o Papa Francisco apresentou ao mundo a sua primeira encíclica, a Laudato Si, pontuando críticas ao consumismo e desenvolvimento irresponsável. Trouxe na mensagem apelos à mudança e à unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. O texto, que foi publicado pelo Vaticano no dia 24 de maio, percorreu o mundo e tem sido tema de importantes debates, conferências e estudos. Buscando contribuir com essas reflexões, a CNBB promoveu um encontro sobre o estudo desta encíclica. O evento, que foi aberto ao público, aconteceu no último dia 19 de agosto e contou também com o apoio das edições CNBB. Segundo o bispo de Brasília e auxiliar da conferência, Dom Leonardo Steiner, a carta encíclica é um modo de o Papa exercer o seu magistério. Neste domingo, quarto domingo do mês vocacional, lembramos como a Igreja o serviço dos leigos. Os leigos são aquelas pessoas que atuam na Igreja de forma generosa e comprometida, mesmo não sendo consagradas como sacerdotes ou religiosos. O Papa Francisco, pela terceira vez consecutiva, figura entre os 20 prováveis ganhadores do Prêmio Nobel da Paz 2015. O pontífice está entre as 273 candidaturas propostas por várias organizações argentinas e internacionais. O Papa se converteu em uma das figuras mais fortes quando da mediação e pacificação de conflitos. Uma das últimas, entre os Estados Unidos e Cuba, levou ao restabelecimento das relações diplomáticas após mais de 50 anos de ruptura. O comitê organizador informou em seu site que recebeu 273 candidaturas para o Prêmio Nobel deste ano, das quais 68 são organizações, 205 personalidades, entre as quais o Papa Francisco. O ganhador, entre os 20 nomes, será conhecido no próximo dia 9 de outubro. A entrega do prêmio está prevista para 2 meses mais tarde em uma cerimônia realizada em Oslo. A Igreja no Brasil também está se preparando para participar do Sínodo sobre a Família, que terá sua segunda etapa de 4 a 25 de outubro deste ano, no Vaticano. 5 bispos vão representar o Brasil neste evento. Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, Dom João Carlos Petrini, bispo de Camaçari, Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana, e o cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida. O Sínodo é um encontro de bispos de diversas partes do mundo, que buscam auxiliar o Papa nas reflexões de assuntos importantes, como, por exemplo, a família. O evento tem como tema principal a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. De acordo com o arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lírio Rocha, as contribuições do Brasil para o Sínodo se dão em torno da sua riqueza cultural, do sentido de família presente no povo brasileiro, do apreço à família, bem como das iniciativas da Igreja brasileira com relação ao tema. A versão do hino da Jornada Mundial da Juventude 2016 foi lançada na última sexta-feira, dia 21, no Santuário Nacional de Aparecida. A composição foi adaptada da original em polonês pelo Padre Zezinho e Padre Joãozinho, a pedido da CNBB. A versão polonesa do hino oficial foi lançada em janeiro deste ano em Cracóvia, na Polônia.
onde será realizada a JMJ 2016. O instrumento de trabalho para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, marcada para outubro no Vaticano, deixou claro que a questão da formação é considerada fundamental e será tema central nos debates do encontro. O matrimônio cristão é uma vocação que deve ser acolhida com preparação em um itinerário de fé e com discernimento maduro. Para fazer compreender a vocação do matrimônio cristão, é indispensável melhorar a preparação para o sacramento e a catequese pré-matrimonial. Acompanhe agora o Evangelho com o Bispo diocesano Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos neste domingo o 21º domingo do tempo comum. A palavra de Deus neste domingo nos convida a acreditar, a crer em Jesus, nosso Senhor. O Evangelho que vamos ouvir proclamado nas celebrações é tirado de São João, capítulo 6, os versículos 60 a 69. Vamos ouvir o texto do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isso é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: "Isto vos escandaliza? O que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a primeira leitura deste domingo, tirada do livro de Josué, nos fala de Josué, sucessor de Moisés. Depois da travessia do Jordão e conquistada a terra prometida, Josué quer estabelecer a unidade religiosa do povo hebreu. Os povos locais, aqueles que Israel encontrou naquelas terras, eram povos pagãos que prestavam culto a Baal, um culto sedutor que constituiu sempre uma ameaça para o povo de Israel, a ameaça de perder a sua identidade, de perder a sua crença religiosa no Deus verdadeiro. Algumas tribos de Israel, no tempo de Josué, continuavam afeiçoadas ao antigo culto dos antepassados, este culto que era anterior ao próprio Moisés. Josué faz um convite àquele povo, um convite a decidir-se em abandonar definitivamente as suas velhas tradições e os cultos pagãos e celebrar a aliança com o Deus verdadeiro, conforme a revelação que Moisés recebeu no Monte Sinai. O Evangelho que nós acabamos de ouvir apresenta Jesus numa situação semelhante à de Josué. Depois de um longo trabalho de evangelização, realizando muitos milagres, Jesus anuncia o grande mistério, o mistério da Eucaristia. A multidão
e muitos dos seus discípulos ainda estão afeiçoados às suas antigas tradições, as tradições dos hebreus. E por isso, perante esta palavra de Jesus, ficam incrédulos e acabam abandonando a Jesus, abandonando o grupo dos apóstolos e aqueles que o seguiam. Pedro, em nome daqueles que ficaram, daqueles que confiaram em Jesus, proclama solenemente a sua fidelidade e esta fidelidade ao Senhor, consciente de que só Ele, só Jesus tem palavras de vida eterna. Como nos tempos de Josué, nós também, irmãos e irmãs, vivemos um período histórico de desorientação religiosa. Uns, mesmo sendo cristãos, vivem amarrados ao chão, não acreditam em nada. Outros, ao contrário, acreditam em tudo, no sentido de que são crédulos em qualquer coisa. Uns limitam-se a uma religiosidade vaga, de que há alguma coisa, de que exista alguma coisa para além da morte, e fabricam a sua moral e a sua religião. Outros tantos aderem a seitas que vão de acordo com o seu gosto, com a sua maneira de pensar e de querer viver. Muita gente esqueceu a mensagem de Jesus ou a trocou pelas modas e pelas filosofias deste mundo. Inverteu-se o sentido da religião. Em vez de ser o homem a obedecer a um plano de Deus acerca do mundo, é o mesmo homem a traçar o seu plano e a exigir que Deus o aprove, que Deus o sancione. É uma espécie de religião do homem construída pela sua cultura, pelos seus costumes e muitas vezes até pelos seus defeitos. O objetivo final desta maneira de pensar é garantir o bem-estar, o conforto, algo muito semelhante ao antigo culto de Baal do tempo de Josué. Podemos dizer assim, infelizmente, que nos dias de hoje falta uma verdadeira adesão à pessoa de Jesus Cristo. O caminho para nos encontrarmos com Deus, na verdade, é o caminho que Deus escolheu para se encontrar conosco. A revelação consumada em Jesus Cristo, agora presente na Igreja, através da sua palavra e da Eucaristia. É o mesmo Jesus quem nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem moderno perdeu essa certeza da sua dependência de Deus e tenta construir uma sociedade humana à margem de Deus, apoiado unicamente nos valores humanos e no consenso da maioria das pessoas. Espalhou-se a ideia hoje de que o certo é aquilo que a maioria pensa ou aquilo que a maioria faz. Isso nos obriga a uma profunda reflexão. Em primeiro lugar, seria trágico que nós cristãos tivéssemos dúvidas sobre a presença e a influência de Jesus Cristo, nosso Senhor, na sociedade e na evolução do mundo. Jesus ressuscitado é verdadeiramente o sal e o fermento da sociedade. O que mudou é o modo de fazer chegar o Evangelho às estruturas da sociedade. Hoje, nem a sociedade e muito menos a Igreja defendem a união dos poderes e menos ainda aquilo que antigamente era muito comum, a imposição de uma religião pelo Estado. A Igreja deve trabalhar diretamente com os cidadãos
e, a seu pedido, deixando ao Estado o governo das tarefas temporais. Quando o bem da sociedade o pedir, a Igreja procura estabelecer com o poder político normas de conduta e de cooperação. Irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus neste domingo que Ele nos ajude a acolher amorosamente a Jesus Cristo, confiando na Sua palavra e pedindo que Ele também nos ajude sempre a recebermos a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia, com as condições que a Igreja nos ensina para que possamos ter um efeito de santificação em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.